Então é isso, então dia 10 já estamos no mês 7, né? Já estamos aí no segundo semestre. Grupo de estudo, a gente está estudando aí o signo de câncer, né? O, a alma do mundo, né? O signo que fala sobre o princípio, essa questão emocional, né? E, e aí na primeira parte a gente lê um trechinho da mitologia, troca um pouco. E depois na segunda parte a gente está estudando um mapa astral de referência do signo de câncer, né? E aí agora eu separei o mapa astral do Raul Seixas pra gente ver hoje. Eu achei legal conseguir encontrar o mapa dele. E o horário tá bem justo o horário, assim, parece que foi o horário que ele nasceu mesmo. Eu achei legal. E aí é isso, assim, né? O signo de câncer, a gente tá aí nessa. Inclusive hoje é lua cheia, né? Hoje é lua cheia de uma lunação canceriana, né? Então, a lunação, para quem não tá familiarizado, começa na lua nova, né? Então, uma lua nova marca um ciclo. E aí, os 29 dias, 28 dias e alguma coisa, a gente vai entender que é uma alunação, né? E aí, uma outra coisa legal que a gente vai trocando, né? É entender que, assim, por exemplo, por esse estudo do Sol e da Lua, a conjunção dos dois no céu e o desenvolvimento desse período, né? Então, depois da conjunção tem uma quadratura, e aí um trígono, depois que é a crescente, aí depois a lua cheia, que é a oposição e tal. É o mesmo princípio que a gente usa para todos os ciclos de todos os planetas. Então, claro, os ciclos são maiores, né? Mas sempre numa conjunção inicia-se algo, e aí no decorrer do processo até a próxima conjunção, esse processo está em desenvolvimento, a gente chama, né? E é o legal que a gente vai vendo as posições no céu e realmente vai assim, nossa, é isso mesmo, né? Parece que é um reloginho, assim, as coisas vão. E aí, quando a gente consegue acompanhar, né, os nossos ciclos, né, fica legal. Porque, por exemplo, eu falei no grupo essa semana sobre Urano. Eu ia falar mais, aí depois eu recuei um pouco, porque eu gerei muita dúvida. Eu acho que nessa última análise eu fui muito. Não sei, que é difícil falar de Urano, né? Porque Urano ele vai falar sobre rompimento. E aí, né, eu tento às vezes ser filosófico e não ser tão, né? Mas a prática é que a área da vida onde tem Urano passando é uma área de mudança de 180 graus de forma. E o princípio de Urano que a gente pensa em trânsito é de forma contundente, assim, é estanque, assim, né? Quebrou, partiu, acabou, né? É muito. Porque, por exemplo. Se a gente for pensar em Netuno, Urano e Plutão, os três que falam de uma grande transformação. E se a gente for pensar em Plutão, Plutão ele destrói ou ele destrói primeiro de uma forma, a gente vai sentindo a coisa meio que acabando, a crise acontecendo, e a gente vai percebendo que aquilo não tem mais como lidar com aquilo, e aí tem a fase de negação, depois tem a fase do controle, até que a gente consegue aceitar e renasce, e depois percebe que ficou melhor que a encomenda, às vezes, dependendo do que se trata. O Netuno em si, esse princípio de transformação, é um princípio nevoeiro. A gente não percebe, tem um processo de auto-engano, e aí tem uma coisa meio que de infiltração, né? Pode ser uma coisa até. É como se fosse um vírus, né? A gente não percebe quando vê ele alastrou, tomou tudo e é aquela coisa muito da não percepção mesmo. Esse é o princípio dessa transformação de Netuno. E de Urano é o rompimento. É isso, assim, é justamente a surpresa. Essa coisa assim do quando vê, fala, nossa, mudou, né? Então, e aí eu escrevi no grupo assim, e aí eu recebi muitas mensagens de muitas pessoas assustadas. Eu falei, opa, calma, 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 calma. Claro, para mim é ótimo as mensagens que eu troco, a gente, né, causa essa curiosidade. Só que o legal é de pensar, que é para quem consegue estudar, a Paula, a Valéria, que já está avançada também, é, depois o que vai fazer a diferença é o grau, né?
qual grau que tá. Então, Urano ele chegou em Gêmeos. Chegou em Gêmeos, aí chegou então no 0 grau. Então ele vai demorar um tempinho, são 7 anos para ele atravessar os 30 graus, né? Então, quando ele chegar na cúspide da casa, uns 2 anos antes, e aí sim, e aí 2 anos depois ele tá ali naquele processo referente àquela casa. Ou se tiver algum planeta nesse grau, né? Então tem essas peculiaridades aí. Mas assim, no grupo, né? Só pra gente causar curiosidade e tal, pra gente perceber, né? Enfim. Mas é assustador? Vocês acham assustador? Eu não acho. Agora, que Urano, isso tudo que você falou é surpreendente. Eu não Não, me reconheço mais. É impressionante. enfim, e tem uma amiga nossa, a Lucila, né? Fala dela pra ver se ela aparece, saudade dela. Ela tá viajando, na verdade, atendi ela essa semana. É, ela fala assim: eu não quero saber das previsões porque eu não quero ser influenciada. Porque é como se. E tudo bem, né? Cada um tem um jeito de lidar e tal. Só que quando a gente começa a estudar, é, é irrefutável, assim, é uma coisa que você fala assim, não é possível, gente. Não é uma coisa assim, tipo, talvez e tal. Quando você começa a estudar e aí você vê sobre o seu próprio mapa, principalmente, né? Você fala assim, é isso, né? Entendi, é isso, assim. Eu lembro, para mim ficou muito, mas muito marcado o trânsito de Plutão na casa 11 e agora ele tá na casa 12. Só que na casa 12 não me surpreendeu porque eu já estava mais maduro. Mas na casa 11 eu fazia parte de um grupo coletivo, eu tinha uma liderança lá e tal, tinha uma referência, já fazia 8 anos que eu fazia parte desse grupo e tal, estabelecido e tal. E aí, Urano não, Plutão passando pela casa 11, promessa de renascimento através dos grupos. Então, morre uma imagem para o grupo e renasce para outro grupo. Assim, o grupo que você faz parte dissolve, transforma e você passa para outro grupo. E aí, o princípio disso é justamente a renovação, né? Então, é como se você não coubesse mais naquele grupo. E aí, eu li isso e falei, tudo bem. Né? Eu nem. É curioso, assim, eu leio outras coisas que não são só astrologia, e é sobre o desenvolvimento humano, e é curioso como a gente tem dificuldade de enxergar a gente mesmo. Esse é um princípio humano, assim, que. é, E eu lembro que na época eu li, entendi o que estava escrito, só que eu não relacionei diretamente com a minha vida, assim. Eu não sei explicar bem. Parece contraditório, mas eu entendi o que estava escrito e falei assim, tá. E não relacionei, tô no sucesso. Achei que tava. Aí de repente aconteceu uma questão que eu tinha uma ideia sobre um processo de recuperação e tal, e aí eu meio que fui contra o que o grupo. E eu bati de frente e falei, não, é isso aqui mesmo e tal. E aí meio que eu fui rechaçado, assim, meio que minha imagem quebrou, então você não serve mais e tal, tivemos uma briga. E aí eu falei, não, tudo bem, então a gente rompe, não faço parte mais, então. Aí depois só que passou, que esfriou, que eu olhei e falei assim, nossa, mas foi igual estava escrito. Foi realmente o que aconteceu, assim, sabe? E aí eu comecei a entender melhor, né? Enfim, e aí o estudo aprofundou um pouco mais, né? Então tem essas coisas assim. Aí depois na casa 12 eu já estava mais calejado. E aí fica mais fácil de falar assim, tá, então deixa embora, né? Ou vambora. Enfim. Enfim. Mas eu tô falando disso, tô fugindo do assunto. A gente tá falando do signo de câncer, né? E aí, a gente sempre lê um trechinho da mitologia e depois a gente troca um pouco. Um trechinho pequeno. Eu vou colocar aqui, vou achar onde eu separei. Aqui, ó. A Paula tá sem microfone. Eu ia pedir pra Paula me ajudar a ler. Ela de propósito não tá com microfone.
Alguém mais? A Valéria consegue, não? Sobrou a Valéria. Você enxerga Eu bem? Vê leio. bem? Não consigo porque meu som aqui é muito baixo do computador. Quem mais? A Eu leio. Cris. Eu leio. Vamos lá. Gaia, a grande mãe terra, foi a primeira realidade sólida surgida do caos. Criou sozinha Urano, o céu estrelado que a cobria completamente, e com ele começou a criação desse modo. Urano foi o primogênito e também o amante da grande mãe. Na época do domínio do matriarcado, o feminino era endeusado como princípio primordial de vida. Os povos acreditavam que a concepção acontecia entre a mulher e a lua, e que todos os seres eram filhos apenas de suas mães. O pai não era sequer considerado. Assim, os meninos, todos filhos de suas mães, depois de crescidos, tornavam-se o amante e não o pai. Os casais eram for- formados pelos filhos amantes e suas progenitoras. Muitos homens do signo de Câncer têm grande dificuldade para se libertarem da figura materna. Adultos buscam companheiras que mais parecem mãe do que amantes. Alguns rejeitam a paternidade e muitas vezes, quando a mulher insiste em ter filhos, eles se separam e, não raro, retornam à casa materna, sendo este o signo de maior conexão com o inconsciente coletivo. Eles parecem reviver o arquétipo do filho amante, não conseguindo fazer a passagem para o estado em que se tornam realmente maridos e pais. Da união de Gaia com Urano nasceram os titãs, os cíclopes e os heptaconquiros. Estas criaturas eram personificação das forças da natureza material que sempre opõem dificuldades e obstáculos ao aparecimento definitivo de formas ordenadas e constantes de vida. Representam a primeira etapa da gestação evolutiva. Urano, pai e irmão dessas forças, revoltou-se contra ela e atirou-as no Tártaro. Porém, Gaia, enquanto mãe natureza, não podia impedir os fenômenos naturais de seguirem seu curso e libertou seus filhos. Cansada com a fertilização incessante que Urano lhe impunha, Gaia talhou e afiou a foice com a qual seu filho Cronos enfrentou, venceu e castrou o próprio pai. Este ato marcou a morte do reino de Urano, que, curvando-se à implacável necessidade de evolução, deu lugar ao de Cronos. A partir de Cronos, a dinastia tornou-se pratilinear. O pai ganhou um novo primordial papel. O primeiro amor de todas as pessoas é a própria mãe. Nas profundezas da alma, esse vínculo será mantido, mesmo que não se tenha consciência disso. A mãe é o amor, encanto, segurança, e essa lembrança permanece a vida inteira. O lado obscuro dessa relação é o vínculo simbólico que paralisa tanto os homens quanto as mulheres, impedindo o crescimento e abafando o potencial criativo. Sobe aí, Rodrigo. Tá. Nesse estágio, a figura do pai tem um papel preponderante. É ele que ajuda a romper esse vínculo primitivo, estabelecendo uma relação triangular, cujo resultado é a individualização dos filhos. O grande rito de passagem da vida dos cancerianos é a separação da mãe. Esta será feita muitas vezes em vários níveis, como o caranguejo que precisa viver perto d'água
e da terra, os cancerianos se apoiam no mundo concreto, mas mantêm um pé eternamente na água. Esta é a água uterina, de onde nasce a criança, e é também a água inconsciente, de onde emerge a identidade individual. Libertos da simbiose com a mãe, eles podem dar à luz as imagens inconscientes, exercendo plenamente seu rico potencial criador. Gaia simboliza o princípio passivo, o aspecto feminino, anima a densidade, a fixação e a condensação da matéria. Era representada como uma mulher gigantesca, de formas acentuadas e seios enormes. Dela nasciam todos os seres, porque era mulher e mãe. A submissão, a doçura, a frieza, a humildade eram suas virtudes. Deus, a matriz, doava vida a todos os seres de todos os reinos, animal, vegetal e mineral. Do mesmo modo, retornava a vida, sendo assim um símbolo de fecundidade e regeneração. Esquilo escreveu: a própria terra que, sozinha, gera todos os seres, alimenta-os e depois recebe deles novamente o germe fecundo. Um de seus nomes era Magna Mater, a grande mãe, guardiã das sementes da vida. Era costume entre os povos antigos fazer enterros simbólicos, semelhantes às imersões batismais, para fortalecer as energias ou curar, também como rito iniciático. Esses rituais simbolizavam a descida do útero da terra e tinham todos o mesmo significado: contato com a energia telúrica para regeneração, finalização de um ciclo e renascimento para uma vida nova e fecunda. O signo de Câncer, primeiro da tríade da água, está associado com o começo e também com o fim da vida. No início, todos os seres estão imersos nas águas primordiais, sejam estas da barriga da mãe, de um ovo ou do fundo de um rio ou lago. Da água nasce a vida, já dizia o Corão. Os caldeus consideravam este signo como o portão dos homens, por onde toda a alma descia das esferas celestes para a encarnação. Na morte, o corpo é enterrado, simbolizando o retorno ao útero da terra, de onde, renascidos, podemos emergir para um novo ciclo de vida, revertere locutum. Gaia era festejada como símbolo universal da fecundidade e da profecia. Conta a lenda que havia em Delfos, uma grande pedra chamada Onfalo, símbolo do umbigo de Gaia. Neste local foi construído seu templo. Delfos significa útero, o útero de Gaia, mãe de toda a criação. Até o segundo milênio antes de Cristo, eram as sacerdotisas da Grande Mãe que liam os oráculos. Chamavam-se Delfinas ou Pitonisas. Piton era a grande serpente que representava a deusa. Todas as sacerdotisas que a acariciavam recebiam a força psíquica da deusa e a responsabilidade de ler e decifrar os oráculos e, a partir deles, orientar os devotos. Elas recebiam as mais altas honrarias. Em Patras, Gaia era considerada capaz de curar todas as doenças. Foi cantada em verso por todos os poetas e louvada nos hinos homéricos. Quer parar, Cris, um pouco? Não, se quiser falar alguma coisa, eu paro.
Não, pode ir então. Eu cantarei a terra, mãe de todas as coisas, inabalável, ancestral do mundo, origem de tudo que se arrasta sobre o solo, nada no mar, voa no ar. De ti, augusta deusa, nascem as belas crianças e os belos frutos, pois tu lhes dás e retira a subsistência, segundo tua vontade. Da riqueza que espalhas na abundância do teu coração, o homem tira todas as coisas, a colheita que enche os campos e o gado robusto que lá prospera. Com o tempo, a grande mãe foi perdendo suas características de divindade primordial e misturando-se com outras deusas, como Demeter ou Cibele. Essas divindades mais humanas eram mais adequadas às fábulas e lendas, enquanto a terra, como elemento, deixava o domínio da mitologia para entrar na filosofia. Uma das últimas sobreviventes da religião da deusa Gaia foi Cassandra de Troia, filha da rainha Ecba. Tornou-se sacerdotisa no oráculo de Delfos, ainda criança, ao acariciar as serpentes do templo, abrindo sua clarividência, previu toda a guerra de Troia, desde a chegada dos navios inimigos até a derrota de sua cidade. Porém, ninguém acreditou nela. Hoje, as mulheres são como filhas de Cassandra, profetisas, intuitivas, clarividentes. Porém, muitas não acreditam nelas, inclusive elas próprias. Alienadas de suas raízes matriarcais, distanciam-se do mundo inteiro, subjetivo, interno, subjetivo, psíquico, onde está sua força maior. Também o homem atual, preso à solicitação externa, afasta-se do seu mundo interno e desacredita de sua força interior. A ânima chama da plenitude de vida e de sua alma. O mito de Gaia está profundamente ligado ao signo de Câncer, não somente pela questão da maternidade e nutrição, nele ampliada, mas também pelo poder da profecia. O Câncer, sem dúvida, é o signo do profeta. No entanto, sua insegurança, medo a respeito de seus filhos, percepções e intuições são imensos, gerando não raro recuos e momentos decisivos na vida. À medida que um canceriano deixa a intuição ser a bússola do seu caminho, vencerá, por certo, os obstáculos e encontrará o rumo. Saberá, inclusive, enxergar os significados ocultos de cada fato e terá consciência a respeito do seu poder de influir sobre eles. A imagem da grande Mãe Criadora Universal está presente no conjunto de lenda dos mais diversos povos. Para os indonésios, cuja mitologia é riquíssima, e a tartaruga, outro dos animais que muito bem representa o signo de Câncer, criou as ilhas que eles habitam. Diz a lenda que a mãe de todas as tartarugas nadava nas águas que cobriam o mundo. Quando chegou naquela região, estava cheia de ovos. Eito, subiu muito. E não tinha, e não tinha onde botá-los. Então começou a trazer do fundo para a superfície lama preta e barro vermelho. Assim continuou até formar uma ilha no mar. Exausta, deixou-se cair na praia e até chorou. Os vasos lacrimais da tartaruga estão sempre deixando correr lágrimas, umedecendo seus olhos, para que a água do mar não os irrite. Esse processo continua mesmo quando ela está em terra. Depois de um tempo, a tartaruga faz um buraco fundo onde põe finalmente seus ovos. Botou 13.000 ovos,
todos deram filhotes que se espalharam pelo mundo. Na época do acasalamento, as tartarugas continuavam voltando ao mesmo lugar e cada uma construía uma nova ilha, onde botava seus ovos. Por isso são tantas ilhas na Indonésia. Bonito, Arte- né? É muito bonito isso. Vou parar aqui, depois a gente fala da próxima parte. Quem chegou por aí? Silvana. Silvana e a Juliana. Tudo bem com vocês? Vocês querem falar alguma coisa, alguma dúvida sobre o signo de câncer? Não? Fora todas. Alguém quer me ajudar? Alguma coisa? Não? Uma de cada vez. Sempre tem briga. Mas o legal é a gente pensar, né? Claro, parece simples assim, o signo e tal, né? Mas se a gente aprofundar um pouco, pensar nessa questão, né? Então, o primeiro signo do elemento água, né? Que vai falar justamente sobre o princípio de tudo, né? E essa referência com a Mãe Terra, né? A geração, né? E essa memória, né? Inclusive essa questão de toda a magia, né? Porque também o signo de Câncer, naturalmente, né? Regido pela Lua e a Lua, né? Representando o nosso inconsciente, a nossa memória. Eu gosto de pensar a nossa alma, né? Então, eu sempre fico tentando achar palavras e explicar, porque no geral a gente não tem essa educação, né? A gente não tem esse estudo e tal, e muitas pessoas não têm um estudo ou uma percepção do inconsciente, da alma, né? Dessa parte mais simbólica. E aí, para tentar explicar ou tentar diferenciar, é, a parte da alma é uma coisa que a gente não consegue explicar, tipo, 2 e 2 é 4. É uma coisa que nos toma, que nos emerge, que a gente é levado, que a gente não consegue explicar. Então, de repente, a gente pode até pensar assim numa vontade, num desejo, ou até numa paixão, e aí, ou então uma relação destrutiva, né? Estou numa relação, ou estou com um hábito, né, que está me fazendo mal, ou estou comendo muito doce, ou alguma coisa assim, que estou preso, né? Isso tem a ver com a lua, tem a ver com a memória, tem a ver justamente com essa parte do inconsciente. E aí eu paro, eu olho para mim e falo assim, não, seguinte, não posso mais ir, não posso mais estar lá, não posso mais me relacionar por conta disso, disse, 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 ponto e acabou. Então essa parte cognitiva, né, essa explicação é uma parte mental. E aí tá, seria simples se fosse assim. Seria simples se fosse assim. Só que na prática não funciona assim. Na prática não funciona assim. E aí é daqui, desse eixo, Câncer e Capricórnio, que a gente vai entender que o ser humano ele tem como base a dualidade, um princípio de concretização, de materialização, um princípio desse sentido de discernimento, parte concreta de Capricórnio, e um princípio do inconsciente que tem a ver com a memória, com a raiz, com a origem, com a ancestralidade, é, com tudo que a gente não consegue explicar, mas a gente sabe que domina e faz parte da nossa vida muito mais do que a gente consegue. E é simples assim, como é difícil estabelecer um hábito, como é difícil largar um hábito. E aí, por isso, a importância do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento ele vai partir desse lugar de eu conseguir aprofundar e me relacionar com o meu inconsciente. E aí, quando eu coloco luz, né, nesse meu inconsciente, nessa minha memória, nessa minha história, né? Então, não é coincidência que todas as terapias, todas as curas, todo o processo terapêutico, ele vai passar pelo signo de câncer. Ele vai passar pela criação, ele vai passar pela memória, porque é ali que a gente consegue desatar o nó. É ali que a gente consegue ter consciência. E aí
E da mesma forma, por exemplo, muitas vezes a pessoa vive uma autossabotagem. O relacionamento é uma autossabotagem. Às vezes o vício, né? Bebida, comida, compra, é uma autossabotagem. É um jeito do inconsciente falar assim: olha, ou você me enxerga, ou a gente vai se destruir junto, né? E aí isso meio que obriga a pessoa, ou deveria obrigar, a pessoa a se conhecer. Então tudo isso tem relação com o signo de Câncer, tem relação com essa profundidade que todos nós temos. Agora, claro, né? É, dependendo, né, para cada pessoa a posição da Lua, os aspectos que essa Lua atravessa, né, que essa Lua tem e tal, a posição do signo de Câncer, né? Mas nesse primeiro momento, o aprofundamento sobre o que é o signo de Câncer é o reconhecimento da alma, dessa subjetividade. É isso, assim, a gente conseguir entender, falar assim, tá, existe essa subjetividade. Agora, claro, se a gente for pensar na pessoa que tem o signo de câncer, ou que ela tem muito do signo de câncer, ou muito dos signos do elemento água no mapa astral dela, é uma pessoa que é muito mais levada pelo inconsciente do que pelo consciente. É isso. E aí, o que que quer dizer? Quer dizer que ela é muito mais levada pelas emoções, pelo sentimento. É uma pessoa que não é muito é, concreta, né? Dois e dois nem sempre é quatro. Depende, né? Depende do que eu estou sentindo, como tá o meu estado de ânimo. Depende do inconsciente, né? Mas essa peculiaridade, né? Vocês acham muito exagero, não? Eu fico com receio às vezes de falar do inconsciente, falar assim, esse povo vai achar que eu sou meio doido, né? Ou então vai descobrir, né? Mas é sobre isso, assim, essa essa briga interna, né? Essa dualidade e tal. Enfim, vocês têm alguma dúvida? Não? Juliana que chegou, tudo bem com você? Estou chegando. Cheguei, vocês já Seja tinham bem, começado. seja Obrigada. bem-vindo aí. Enfim, o que que vocês acham? Alguém me ajuda aí, não? Signo de câncer? O que mais que a gente pode falar sobre o signo de câncer? Esse lance também de entender que a vida é circular, né? Essa coisa assim porque o signo de câncer, aí se a gente for pensar nesse mito que a gente leu, né? A mãe Gaia, né? Então é nesse sentido assim de é, reformulação, né? A vida é esse conhecimento, essa memória circular, onde nada termina. É uma circulação, né? Por isso que hoje, né? Tava falando com a Cris, vou mudar de assunto, mas só para a gente ter um parâmetro, né? A gente tá falando para a Cris mora no Pará e lá vai ter a COP30. E aí hoje muito se fala sobre a sustentabilidade, né? E e a sustentabilidade é justamente essa relação de troca, né? Da gente conseguir é, não só extrair, mas também entregar algo, né? Para que seja sustentável, né? Para que dure, né? Então, quando a gente só extrai, a gente acaba gerando crise, né? Porque fica desequilibrado o processo. Isso não só nesse sentido macro da mãe Gaia em si, como em todas as relações. Que aí, quando a gente vai pensar nesse contexto, a gente já vai lá para o signo de Escorpião, que é o signo justamente, né, dessa troca, né? E é por isso essa representação, né? Também da crise quando tem essa injustiça, né? E aí não há sustentabilidade, né? Então tem essas peculiaridades aí, que eu acho legal, assim, ter esses pensamentos, né? E aí, o signo de Câncer é o ventre do tempo, né? Onde o passado está vivo, né? E no futuro ele se apresenta. Então, por isso essa questão do circular, né? É, a gente pode até ser mais romântico, assim, o signo de câncer é essa concha, né? Que guarda o som do mundo, né? Que escuta, né? Escuta a si mesmo porque tem essa percepção do sentimento, essa necessidade de nutrição, né? É,
não só onde a memória, né, mas é onde essa percepção também, o útero, né, essa coisa da geração, né, então tem várias representações nesse sentido, né, se a gente for pensar na base, né, o signo do elemento água, né, cardinal e tal, enfim, e no geral, a representação do valor do cuidado, né, da fidelidade, né, da questão emocional, da presença, né, mesmo diante muitas vezes da derrota, né? E aí a gente vai entender assim, porque eu sempre quando atendo mães, né, que vêm com algumas questões com os filhos e tal, eu atendi bastante. Eu sempre penso assim, mãe é um ser diferente, assim, eu talvez nunca vá entender o que que é assim, o que que é nessa esse sentimento, né, essa ligação, né, é uma coisa, é uma conexão que, né, e que naturalmente tem essa representação também da mulher, né? Como como essa potência, né? Também dessa percepção, né? Espiritual ou dessa memória ou enfim desse contexto, né? Mais subjetivo, né? E se a gente for pensar numa astrologia, eu não gosto de chamar esotérica, também não gosto de chamar de kármica, porque para mim é uma só, assim, para mim só tem um, mas às vezes tem essas classificações. Mas se a gente for pensar num contexto mais profundo, o signo de câncer ele é o portal de uma encarnação, é ali que mora, né? A memória, né? Esse processo de. Por isso que é uma questão circular, né? E aí, se a gente for pensar na leitura do mapa astral, de uma astrologia kármica, a Lua carrega todo esse processo, né? Por isso a questão dessa memória, né? Dessa, desse inconsciente, né? Que precisa ser integrado, né? Pode falar, Ju. Posso chamar de Ju, né? Eu já sou desses, né? Já vou abreviando. Desculpa. Pode, sem problema, imagina. Ouvindo você falar assim, eu fico com a impressão, se eu falar uma bobagem, pelo amor de Deus, desculpa, Não, mas fique à vontade, é legal a troca. eu fico com a impressão, você falou de uma coisa, abre que o signo de câncer abre esse portal, assim, e eu tenho a impressão, faço a leitura de que ele começa a falar sobre emoção, né? Talvez seja o primeiro signo que começa a sentir. Acho que talvez seja a palavra, assim, né? Porque na hora que a gente começa a enxergar a escala, você falou um pouco da evolução, sai do signo de câncer, vai para escorpião, é, você vai dando umas escalas maiores, assim, uma escala dentro desse contexto do elemento, e eu não sei, assim, eu não entendo muito, ainda estou aprendendo, mas em todos os lugares, todos os mapas, né, onde a gente enxerga esse signo muito, é, sim, onde a gente enxerga o signo, ele é normalmente um lugar mais, como é que eu posso falar assim, falta palavra, assim, tipo, é muito emocionado, né? Ele não está no campo do sentir emoção e tem uma ação. Ele é uma água meio sentida, talvez a palavra assim. Às vezes, uma pessoa que tem câncer muito forte, é a gente tem a sensação de que é difícil, porque a gente é um lugar difícil de acessar, né? É minha impressão, pelo menos. Não, você está certo. Que na verdade, dentro desse contexto que eu estou trazendo, né, sobre a lua, sobre a memória, né, sobre o sentir em si. Então a gente vai entender que assim, o sentimento em si, as emoções, né, toda essa carga, em certa medida, nos paralisa. Nos paralisa no sentido do peso que é aquilo. Então, uma tristeza, uma angústia, uma frustração, uma dor, uma saudade, o quanto é difícil é, fazer o que precisa ser feito, o quanto é difícil tocar a vida. Então, essa dualidade.
e conseguir fazer o que precisa ser feito, ou conseguir dar essa direção, é o dilema humano. Por isso essa questão dessa contradição. E quem tem muito do arquétipo do signo de Câncer tem mais dificuldade, sim, de ter ação, porque sente muito. Então, e aí, claro, vou correr o risco aqui, né? Mas a inteligência dos signos de água é uma inteligência de sentimento, a gente pode até chamar de uma inteligência de manipulação. E sem o crivo moral, assim, não é uma coisa, não, manipulação no sentido de trazer o sentimento, de fazer com que aquele sentimento mova também as pessoas, toque as pessoas, mova as pessoas, acolha as pessoas. Então, essa manipulação dessa magia, que é o mundo inconsciente, essa percepção. E não é uma coisa no sentido perniciosa, né? No sentido de ganhar vantagem. Não, uma inteligência emocional. E, e quem nunca sentiu muito a ponto de falar assim, nossa, é isso, é sobre essa dualidade, né? Se a gente for pensar, eu gosto desse olhar mais espiritualista, se a gente for pensar na magia, no encanto, né? São questões lunares, né? É isso, assim, tal, fazer um. Ou até a própria música, né? Quer mais magia que a música? A música é totalmente, né? Essa memória, né? A comida, né? Comida é magia, né? A memória afetiva, né? Da comida da avó, aquele bolo. Eu lembro da minha avó fazer um bolo de chocolate, um frango assado, macarronada na casa da avó. Tem essa. E aí, essa nutrição também do aconchego, do lar, né? Dessa questão do cuidado. E é claro, todos os arquétipos, né? Têm o seu lado positivo e negativo. E sim, o signo de câncer é mais passivo, sim. Mais dificuldade de ser assertivo, de ter ação, é mais frágil nesse sentido. Entende? Sente muito, né? Até mais carente também, né? Necessitado, né? De estar junto, de se sentir seguro pelos sentimentos, né? Sobre isso, né? É sobre essas percepções, assim. Eu acho muito legal, assim, conseguir olhar, né? Porque eu não sei como que é pra vocês, assim, mas também aceitar as pessoas como elas são, gente. Não só aceitar a gente mesmo, mas também aceitar as pessoas que é isso, assim, a gente se complementa, né? É muito legal de conseguir ter essa percepção, falar assim, é isso, né? Enfim. Eu respondi ou acabei não respondendo? Respondeu, sim. Boa, obrigada. Tem essas questões aí. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Fala, Daiane, alguma coisa? Me ajuda. Que a Paula ela já veio com o microfone, que já é para não. Ai, ai. A conexão com a ancestralidade, né? Enfim, quem chegou aqui foi a Clélia. Então acho que é isso, né? Sobre o signo de câncer, né? Vocês têm alguma dúvida? Não. A Cris que leu. A Cris lê bem, né? Achei legal essa percepção. Vocês querem falar alguma coisa? Mais alguma coisa? Que signo que você é, Juliana? Quem tem aí muito do signo de câncer? Eu só gosto de provocar você. Quem tem muito signo de câncer aí? Muita canceriana por aí, não. Eu É. tenho Lua na primeira e tenho o meio do céu em Câncer, Rodrigo. Marilene, É. verdade. Bom, eu só E tenho Marte, Júpiter, né? Marte em Câncer também na 8. Marte em câncer. Você tem Júpiter? É, Não, Marte. Ah, tá. Marte em câncer. A Cláudia ia falar alguma coisa? Aham. É que eu tenho nó do sul em câncer e tenho também a câncer na casa 5
E olha que interessante, estava falando sobre câncer e a mãe, né? E a minha lua é em Áries e a minha mãe era de Áries. Ah, tem essas questões. É, eu falo disso sempre às vezes, né? É, eu ouvi isso uma vez na escola, quando eu estudei astrologia, nem faz muito tempo assim, mas 2014, Aham. 2015, era presencial na Gaia. E aí Ai, que show. era grande, assim, um monte de gente, aquela coisa assim, né? Uma Ah, eu biblioteca. acho muito legal essa vivência aí. E Tão aí rara hoje em dia. tinha uma sala que a gente sabia que era da Nádia, a Nádia é falecida. Ela era professora de Hum, astrologia kármica. E aí, na época, é sim. negócio, a astrologia Eu kármica. Ela fala, gosto da na tarde. época, eu lembro que eu pensei assim, falei assim, tá, eu não vou nem começar a estudar isso aí que eu não vou dar conta. Primeiro eu vou aqui, depois, mais pra frente, eu. Mas, enfim. Sim. E aí, uma vez eu assisti uma palestra dela. E ela falou uma coisa assim, falou assim, ó, não é sobre acreditar, é sobre a gente perceber. E na astrologia kármica, a gente percebe muito a hereditariedade astrológica. Que quer dizer o quê? Quer dizer que uma família sempre tem repetição astrológica. Sempre Ah, tem. E aí eu falei assim, e ela mostrou uns, na época tinha os slides, né? Mostrava os mapas de exemplo e tal, enfim. E curiosamente, eu tenho a lua em Libra, a minha mãe tem a lua em Libra e a minha irmã tem a lua em Libra. E, e não é uma coisa simples, porque, por exemplo, a lua, ela demora 2 dias em cada signo. aham. 2 dias em cada signo, a lua demora. Mais ou menos 2 dias em cada signo. Então, a Sim. probabilidade da gente ter a mesma lua e conseguir fazer esse cálculo é muito. Aí fala, não, não é coincidência, gente, não é possível. A gente tem A assim. minha filha, essa que está cruzando aqui, ela tem o Sol em Libra, o ascendente Sagitário e a Lua em Libra também. E eu sou a mãe dela e sou libriana. Já a Lari é Aquário e tem a Lua em Câncer. E o Gui é Aquário e tem a Lua em Touro. Tu acha que quando a mesma Lua, por exemplo, tu, que é toda a família, é porque são assim de outras vidas? Que é uma coisa kármica mesmo? Eu acho legal essa pergunta. É, eu acho, meu estudo, né? Porque Sim, a astrologia em si, nesse caso, eu falo assim, tá, eu não consigo pensar em astrologia sem pensar que existe sim outras vidas, né? Que sim, eu existe também. um processo assim de evolução e de oportunidade de evolução e de crescimento, né? Eu gosto muito Uhum, da cultura hindu e um dos livros que eu li que eu achei que foi mais assertivo nesse processo de karma e reencarnação foi o livro do Yogananda, que é um livro que fala que o nome desse livro é Karma e Reencarnação. E é um livro uhum, assim, inclusive o mestre dele, o guru, né, que eles chamam de guru dele, também era astrólogo, também li a biografia dele. E é um livro assim que você lê que fala assim, nossa, é um bálsamo assim. Quando vocês tiverem oportunidade, vocês. sim. Porque o lance é a gente entender que assim, não existe um ponto kármico. Se a gente for pensar no karma, logo o mapa astral inteiro, ele é kármico. Uhum, Ele fala, então, Saturno é kármico. E o ponto nó do sul, nó do norte é kármico. Não, se a gente for sim. pensar em karma, porque qual que é a ideia de karma, né? Que o karma, essa palavra, ela nasce lá no hinduísmo. É um processo de responsabilidade entre vidas, né? Essa coisa de causa e Uhum, efeito. E aí tem uma outra linha hindu que fala de karma e dharma, que aí relacionando o dharma com um aspecto positivo, né? Então, uma coisa positiva que sim. eu fiz. E aí, nesse sentido, não é um ponto só. É o mapa inteiro. Só que mais interessante do que isso
é a gente conseguir entender quais são os nossos aprendizados, né? Independente da origem, né? Porque senão Isso eu fica ia sem falar. propósito. No meu Enfim, ponto de vista, tudo é aprendizado. é. Enfim, é um Senão papo. não. É um papo. E para mim que tenho Saturno na casa 4 em Gêmeos, Hum, assim, ó, é muito aprendizado e puxão de orelha ao mesmo tempo. E eu sempre fui com meus filhos, assim, muito amorosa, mas também rígida, sabe? Amor e limites ao mesmo tempo. Tá dando entendi. certo. Tem 3 pessoas incríveis comigo, mas eu tenho esse lado de mãe, assim, bem saturnino Entendi. É, mas Saturno é um negócio para todo mundo, mas ele é libertador também. também. Mas Faz a enfim. coisa certa que ele te dá o retorno. Tá certo. Vamos pro Raul Seixas, adoro. Olha, muito espiritual. Oi, Silvana, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Como é que tá aí, Mais uma Minas? frio aí, mais uma sinusite é minha voz, mais uma. Ah, Muito frio mesmo. Mas em- estamos no inverno, né? Isso. Você perguntou em câncer, né? Para as pessoas, eu tenho, o meu regente, Marte, está em câncer, né? é, Regente do meu Marilene mapa. também tem Marte em Câncer. É, e o sol do meu pai é câncer, o ascendente do meu irmão é câncer. É esse sincronismo familiar, né? Não Sim. é à toa. Aham. Enfim, então eu separei o mapa do Raul Seixas, achei legal achar o mapa dele. Falei, adoro, sempre adorei. Eu gosto que ele fala assim, eu sou astrólogo, vocês precisam acreditar em mim, né? Raul Seixas é a Você música que ele fala. você conseguiu a hora dele? Consegui a hora dele. Enfim, Apesar que as letras são do Paulo Coelho, né? As é, letras das músicas, né? sim. Então, aham. Isso. Mas enfim, aí eu separei, como eu sempre faço, né? Eu separei a biografia dele, um pedacinho que eu fiz um resumo. E a gente lê um pouquinho a biografia dele e depois a gente vê o mapa para conseguir ter essa relação, né? Essa correlação. Deixa eu ver se eu acho aqui onde eu pus biografia. Aqui, ó. Não, esse aqui, não, esse aqui. Chegou aí para vocês, não? Chegou? Sim, Quem pode me ajudar a ler a biografia do Raul Seixas? É bem curtinha. posso ler. Ah, então, por favor. Raul Seixas, o maluco beleza que cantou o invisível. Raul Seixas, 1945, 1989, não foi apenas um dos pais do rock brasileiro. Foi visionário, alquimista das palavras, inquieto filósofo popular que fundiu Elvis com Aleister, Crowley. Esse foi do tarô, se eu não me engano, esse Aleister Crowley. Baião com misticismo, protesto com poesia. Sua música é espelho de uma mente livre que ousou imaginar um mundo fora do sistema e pagou o preço por isso. Infância na Bahia e os primeiros acordes. Raul nasceu em 28 de junho de 1945, em Salvador, Bahia, em uma família de classe média. Criado nos arredores do consulado americano, aprendeu inglês ainda menino e, por influência dos filhos de diplomatas, descobriu Little Richard, Jerry Lee Lewis, sobretudo Elvis Presley. Foi com Elvis que Raul descobriu sua vocação, queria ser um rei, mas à sua maneira.
Aos 12 anos, criou a banda The Panthers, depois renomeada como Raulzito e os Panteras. Trocavam o chamado rock de cowboy em em programas locais de TV. Foi nesse solo nordestino que o rock ganhou sotaque e Raul começou a misturar os riffs eletrônicos com a cadência do baião, trote e forró. Do sonho ao fracasso no Rio de Janeiro. Em 1967, seguindo os conselhos dos astros da Jovem Guarda, Raul e os Panteras se mudaram para o Rio. No ano seguinte, lançaram o disco Raulzito e os Panteras, com versões e composições próprias, inclusive uma adaptação de Lucy in the Sky with Diamonds. Essa era como é? Agora, Elton John, né? Lucy in the Sky with Diamonds. O álbum, porém, não teve divulgação e foi ignorado. A banda se dissolveu. Abatido, Raul retornou a Salvador, mergulhado em leituras de filosofia e ocultismo. Passei o dia todo trancado no quarto com uma luz fraca, comprei uma moto e fiz loucuras na rua, escreveu. Mas a rebeldia ganhava novas formas. A fase psicodélica e a contracultura. Em 1968, foi contratado pela CBS como produtor e, em 1971, usou suas conexões para criar clandestinamente o álbum Sociedade da Gran Ordem Cavernista Apresenta a Sessão das 10, uma obra experimental e anárquica com Sérgio Sampaio, Miriam Batucada e de estar misturando Tropicália, rock e delírio. O disco consolidou como ícone da contracultura brasileira. Parcerias com Paulo Coelho e o esoterismo de Crowley. Crowley é do tarô. Tá. Em 1973, lançou o disco Krigha Bandolo, marcando o início da parceria com Paulo Coelho, com quem comporia dezenas de canções. Juntos fundaram a ideia de sociedade alternativa, inspirada nos escritos de Aleister Crowley, que pregava: faze o que tu queres, há de ser tudo da lei. A proposta mística, libertária e provocadora incomodou o regime militar. Raul e Paulo foram presos e torturados. A sociedade alternativa foi considerada uma ameaça anarquista. Exílio, reencontros e mitos. Após a prisão, Raul se exilou nos Estados Unidos, onde alegou ter conhecido John Lennon e Jerry Lee Lewis. Jerry Lee Lewis, não, eu acho que é um ator, né? Enfim. Viveu com uma esposa americana e trabalhou como professor de inglês. Ao retornar, reinventou a sua carreira, mantendo o espírito subversivo, mesmo diante da censura. Fama, censura e transgressão. Durante os anos 70, suas músicas explodiram na rádio Gita, Maluco Beleza, Metamorfose Ambulante, Ouro de Tolo, entre outras, misturando crítica social, sarcasmo e espiritualidade. Raul usava o microfone como espada. Foi censurado, boicotado e vigiado, mas não se calou. Em meio à ditadura, colocava mensagens cifradas em letras como O Dia em que a Terra Parou, Ouro de Tolo, expondo as ilusões da sociedade de consumo e o conformismo religioso. Declínio, doença e morte. A partir do final dos anos 70, os vícios em álcool e drogas cobraram seu preço. Raul desenvolveu diabetes severa, agravada por pancreatite e abandono do tratamento.
Mesmo fragilizado, seguiu compondo. E, em 1989, lançou com Marcelo Nova, ex-Camisa de Vênus, o disco A Panela do Diabo, lançado 2 dias antes de sua morte, em 21 de agosto de 1989. Raul morreu de parada cardíaca aos 44 anos, sozinho em seu apartamento em São Paulo. Legado, o mito do rock brasileiro. Raul Seixas foi mais que um cantor, foi um símbolo, um rock, misticismo, nordestinidade, crítica e humor como ninguém. Sua obra ecoa a busca pela liberdade, uma liberdade espiritual, ética e criativa. Hoje é considerado fundador do rock nacional, frequentemente citado entre os maiores nomes da música brasileira. Suas músicas seguem vivas na boca do povo, nas multidões que cantam. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Sonho que se sonha só é um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. Raul Seixas. Muito legal, né? Adorei. Legal. E aí, eu tinha separado aqui, deixa eu colocar o mapa dele pra gente ver. Raul, Raul Seixas. Então, esse é o mapa dele, né? 28 de junho de 1945, às 9 horas, em Salvador. Eu achei legal porque lá nos arquivos, né, do site astro.com, o horário dele estava como classificação A, né? Então, quando tem classificação A é porque tem uma certeza, assim, da origem, assim, tem uma confirmação, né? Falei assim, ah, que legal. Então, esse é o mapa astral dele, né? Achei bem curioso, assim, vários pontos, assim. E aí, eu sempre gosto, né? Porque é legal que a gente vai trocando. Eu sempre gosto de olhar o mapa astral, começar, né? Pela casa um, pelo ascendente, né? Sempre falo isso. Mas é porque nesse processo de se apropriar, né, de quem a gente é, essa consciência do ascendente é o que abre, começa, né? Esse processo, assim, da gente conseguir se familiarizar com o instrumento que foi nos dado, né? Para essa experiência aqui. E não é sobre saber falar o signo do ascendente, é justamente sobre conseguir entender como lidar, né, com o corpo, né, com a imagem e tal. Então tem essa peculiaridade aí. E aí ele, o ascendente em Leão, né, ali a 22 graus, e esse ascendente dele recebia uma quadratura, né, recebe uma quadratura de Vênus, que está ali, né, já quase na casa 10. E também tem o Júpiter, que está ali no ascendente, né? Está em Virgem, mas também está no ascendente, né? Então, a gente vai entender que o ascendente Leão, né? Essa imagem pública grandiosa, né? Performática, né? De performance, né? De carisma. A quadratura com Vênus indica naturalmente uma tensão entre o desejo de agradar e o prazer pessoal, tipo sobre fazer o que para mim é importante, né, o que me agrada e sobre agradar as pessoas, né? É, e aí o próprio Júpiter ali, né, na casa um amplia, né? Quem tem Júpiter na casa um eu costumo dizer que a pessoa tem presença de espírito, né? Aquela coisa assim, a pessoa onde chega, a gente já percebe que chegou, né? Não passa despercebido, né? Geralmente a pessoa que tem Júpiter na casa um tem essa peculiaridade aí. Então, esse ascendente com essas características. E aí, o próprio Sol, né, que é regente do ascendente ali nessa casa 11, né? Essa casa 11 que também tem Saturno, tem Mercúrio, né? O Sol conjunto a Saturno e conjunto, a gente vai falar assim, né? Conjunto a Saturno e conjunto ao Nó do Norte, né? E, e fazendo, né? Recebendo essa quadratura de Netuno. E aí, esse sol fala de uma identidade ligada à memória, né? Que a gente falou muito aqui sobre o câncer, né? Sobre ancestralidade, né? E sobre temas espirituais.
a casa 11, esse foco no coletivo, né? E aí a gente vai entender, né, que ele, eu coloquei ali na biografia, né, que ele, na verdade, ele foi porta-voz, né, de uma geração, né? Ali dos anos 70, dos anos 60, né? Com Saturno, né? E aí essa necessidade, né, de assumir, né, uma responsabilidade social, porque eu sempre falo disso, então, e aí essa trajetória dele, principalmente na biografia aqui, né, eu não conhecia muito a história dele, mas revela muito sobre essa questão, assim, porque a posição onde a gente tem Saturno no mapa é uma posição onde a vida nos apresenta um grande aprendizado. Claro, a vida inteira é um aprendizado, mas a posição de Saturno é um aprendizado focal, assim, é um aprendizado, né? E aí, geralmente, esse aprendizado ele vem em três fases, assim, vem primeiro num constrangimento, né? Então, a vida nos constrange desde sempre. Na casa 11 é um constrangimento no coletivo, né? É um constrangimento do pertencimento, é um constrangimento dessa necessidade, ao mesmo tempo, esse medo de fazer parte, né? Com amigos, com grupos, né? Então tem essa questão, né? E a trajetória dele, né, conta muito um pouco disso, né? Sobre essas frustrações, né? Decepções e tal no coletivo, até a própria reclusão, né? O fato de perseguição e tal. Então, essa questão. E aí a quadratura com Netuno traz, traz uma, uma, uma viagem, né? É isso, assim, né? Quadratura com Netuno, o Sol, é uma ideia, né? Uma idealização. Claro, a gente vai entender que também o Netuno tem uma questão artística, né? Muito forte. E aí é um princípio da arte o Netuno, né? Por conta de dissolver a realidade, né? Enxergar a vida por um prisma diferente, né? Um prisma psicodélico, né? Que era um tema dele também, né? Então a quadratura com Netuno fala um pouco disso. E também tem uma quadratura com Quiron, né? O Quirón tá ali, né, na casa 2, né, junto com Netuno. Então, na casa 2 tem muito essa questão assim, primeiro, né? Essa dificuldade com os valores pessoais. É como se esses valores não tivessem uma sustentação ou fossem muito idealizados, né? E aí traz essa confusão, né? E ao mesmo tempo, né? Essa frase final, né? é, do sonho, né? Que precisa ser vivido, né? Então, naturalmente, é uma tensão, né? Entre o sonho e a realidade, né? A magia da dor, né? Junto com essa questão do Kiron, né? Então, eu achei bem simbólico assim, principalmente com essa frase final que eu coloquei na biografia, que é uma frase dele, né? Eu achei bem peculiar assim, essa casa 11, né? E justamente também essa casa 11 com o eixo nodal, né? Que aí eu ainda mais eu coloquei no grupo, né? Também coloquei no grupo. Essa questão dele ter nascido no mês do eclipse, né? Então, quem tem o Sol próximo ao eixo nodal, ao nó do sul, ao nó do norte, naturalmente tem ali o nascimento, né? Próximo a esse eixo, assim, próximo ao eclipse. Se for o Sol e a Lua, né? Bem próximo. Mas se for o Sol, a gente vai pensar aí no mês, assim, alguns dias, né? E como a gente estava falando no estudo, que a Cláudia perguntou sobre a questão kármica e tal, né? Eu não vou nem dizer kármico, mas quando a gente tem planetas pessoais e o Sol, né, a Lua, próximo, né, ou em conjunção com esse eixo, é como se a nossa personalidade ela tivesse a necessidade de uma responsabilidade maior. É como se a nossa vida, claro, tem as nossas questões pessoais, mas a pessoa é chamada a um propósito maior, assim, é como se, e aí nesse caso, né, um propósito maior no sentido de dar voz a um grupo, né? Então tem uma questão social, né? E pelo que eu estudei da vida dele, não era tanto pelo glamour, assim, porque a vida dele teve vários altos e baixos, até pela questão dos vícios, né, do álcool e tal,
mas era muito sobre uma voz que precisava libertar um sentimento coletivo, né? Então tem essa peculiaridade aí que a gente vai identificar por esse eixo, né? Esse eixo nodal aqui junto com o Sol, né? Em Câncer, né? E aí, uma outra questão que eu também achei bem peculiar, né? A Lua, né? A Lua em Aquário, a 11 graus ali, fazendo essa oposição com Plutão, que eu achei bem simbólica. E essa quadratura com Marte, né? Formando essa figura aqui triangular aqui. E também um trígono com Urano, né? E aí, a Lua em Aquário indica uma alma livre, e aí isso não precisava nem de astrologia, né? Para entender, né? Que é bem simbólico, né? Poderia ter outra lua, né? Do que para ser essa metamorfose ambulante, né? Uma lua em Aquário, né? Irreverente, né? E aí, com forte sentido de justiça social, que a gente vai entender que tem a ver com esse aspecto com Urano, né? Na casa 6 e aí expressa na rotina, né? No ofício, né? Ofício musical, né? E aí, eu não sei, né? Mas eu tento, eu ensaio, né? Estudar aí o saxofone e tal, e precisa de uma rotina, um mínimo, precisa aprender o mínimo, né? Ainda mais para ser um músico profissional, né? Então, é a questão da rotina, ela tem que estar alinhada, né? Com a pessoa que quer seguir uma linha assim. Então, por isso que eu falei assim, tá, a lua na casa 6 e tal. Falei, entendi. Essa rotina do ofício, né? E aí a quadratura com Marte, naturalmente, uma tensão nas emoções, inclusive, acho que foi hoje que eu atendi uma moça que tinha um aspecto com Marte, né? E aí a Lua, com o aspecto com Marte, ela traz essa coisa assim dos 5 minutos. Pessoal, dos 5 minutos de nervoso, assim, é muita reatividade, né? Então tem esse desafio aqui, né? Mostrando esse desafio. E essa oposição com Plutão, né? E aí fala de emoções intensas, né? Desafiadoras, né? Então só essa configuração da Lua, né? Então um temperamento forte, controlador, né? Reativo, né? Agressivo, né? E aqui a gente vai entender que a gente falou um pouco também do estudo do câncer, né? Dos vícios, dos hábitos, né? Então, naturalmente, né? Eu tenho até um estudo sobre isso. Os vícios, né? Ele tem o princípio lunar, né? E aí uma lua em oposição a Plutão, né? Em quadratura com Marte, tem muito, né? Tem muita memória, tem muita coisa assim, tem muito complexo, né? E a gente vai entender que aqui tinha questões, né, que precisavam ser depuradas, né? Enfim, tem alguns renascimentos nesse sentido e tal. Mas o trígono com Urano de casa 10, né? O Urano de casa 10, né? A genialidade, né? Genialidade é a marca dele, né? Então esse trígono ele marca essa questão aí. Agora uma outra coisa também é a casa 9 pensando em Marte, né, já puxando o assunto para Marte, e ele tinha Marte e tinha Vênus, uma Vênus que estava em domicílio, né? Uma Vênus em conjunção com Marte e em trígono com Júpiter. Uma Vênus domiciliada, né, em trígono com Júpiter. Então, essa Vênus, a gente pode até pensar que ela tem uma força dominante no mapa, né? O amor pela arte, pela sensualidade, pelo prazer vivido, né? De forma visceral, por conta que estava em Touro. E sugere também uma busca de sentido esotérico, filosófico, espiritual, né? Por conta da casa 9, né? E aí essa conjunção de Marte traz paixão, né? Nesse sentido assim de paixão, tesão, né? Sobre a busca, né? De sentido, né? De conhecimento, né? Então não sei como que é, mas pela biografia eu entendi que essa busca por sentido, né, ela trouxe uma maturidade e um propósito maior para todo o sentido dele da música, né, e talvez tenha sido o gatilho de toda a virada, né, do processo da vida dele. Então, eu achei peculiar esse apresentar a Casa 9, né, que é esse senso esotérico, espiritual e tal, esse desprendimento, né, de conhecimento e tal, ainda mais uma época, né, daquela. Enfim. E aí, voltando um pouco, também me chamou a atenção o Mercúrio, que eu não falei dele, né? Tá ali junto com em Câncer, né? Que o Mercúrio ali ele já tá pelo grau, eu já consideraria ele na casa 12. Da casa 11 para casa 12, né?
que esse Mercúrio ele recebe um sexto dessa Vênus, né? Então, esse pensamento, né? Mercúrio em Câncer, né? Pensa como emoção, mas nessa transição para casa 12 ele carrega a mensagem do inconsciente, né? Também conjunta Saturno, né? Confere profundidade, né? Estrutura mental. é, E aí, claro, né? A gente vai entender, né? Uma palavra, né? Do Raul de poesia, mas com peso, com visão, né? Então, tem essas questões. E aí, o próprio Marte em Touro, né? Na casa 9, como eu falei, nessas configurações, né? Também com a quadratura com Plutão, né? Primeiro, Marte em Touro determinado, né? Então, a pessoa que tem Marte em Touro tem a questão da resistência, né? E também da sensualidade. E é uma ação no campo das ideias, por conta da casa 9, né? E pela música, pela filosofia vivida, se a gente for puxar a sardinha, né? Pela vivência dele, né? Agora, a quadratura com Plutão mostra as crises, né? Também nesse sentido, assim, de poder, de renascimento, né? Enfim. E aí uma outra coisa que me chamou a atenção, Urano em Gêmeos, na casa 10, né? E aí Urano na casa 10 ele fala sobre uma carreira disruptiva, né? E aí, justamente, assim, a gente vai entender, né? A pessoa que tem Urano em predominância no mapa tem essa coisa do pioneirismo, né? Da rebeldia, do vanguardista, né? De estar na frente, né? E aí, esse trígono com a Lua, como eu falei um pouco atrás, ele conecta, né, com essa visão de futuro, né? E aí o próprio Plutão de casa 12, né, ou fazendo essa oposição com a Lua, olhando de lá para cá, né, mostra um processo de destruição e reconstrução da identidade, né? E aí a gente pode até entender que ele era, né, difícil chamar assim, mas é um guru musical, né? Ou alguma coisa do tipo, né? Eu conheço muita, eu não cheguei a ser fã do Raul assim, eu ouvi algumas músicas dele em alguns lugares, mas eu conheci muita gente que tinha ele como culto, né? Era uma coisa assim, diferente, assim, né? Enfim. E aí, uma outra questão é esse eixo, né? Falando um pouquinho mais do nó do sul e do nó do norte, né? Então, o nó do norte em Câncer e o nó do sul em Capricórnio, né? É, é um destino que, que pede, né? Para abrir espaço para um afeto coletivo, né? Nesse sentido, justamente dessa paixão, né? E aí os condicionamentos ligados ao controle, né? À expressão criativa, por conta dessa casa 5 e o caminho, né? De aprendizado, né? Era sentir, nutrir, né? Pertencer, né? é, a um coletivo, né? Ter essa paixão, né? Não é nem paixão, assim, esse sentimento, né? De amparo, de cuidado, né? De proteção, que na época era necessário também, né? Não é que era necessário, assim, mas ele, né? E muitas pessoas da vanguarda do MPB também, né? Sendo essa voz na ditadura e tal. Então tem esse, é, essa necessidade, né? De vazão, né? Para um sentimento coletivo, né? Então, e aí, por fim. A casa 10 no signo de Touro, que aí a gente vai entender, né? A casa 10 em Touro, e aí o regente da 10 é a Vênus, né? Que está na casa 9, né? Então, é uma carreira de expressão sensorial, por conta de Touro, idealista, né? E aí tá em grau anarético, né? Tá 29 graus, então tem um processo assim de. Se a gente for pensar na casa 10 tem um processo de urgência, né? É como se tivesse uma demora, uma resistência e depois uma, uma rapidez, né? Nesse sentido de alcançar esse ideal, né? E aí é um pouco, né, do que, né, teve o fracasso, teve a persistência dele e tal, de não desistir, foi até perseguido, né? Para só depois, né, ele conseguir ter uma estabilidade, um sucesso. Então tem essa marca aí, né? É, E aí
essa questão da própria Vênus que eu já tinha dito, né? Então, por ser regente da 10, né? Então, quando a gente tem o regente da 10 na 9, então a carreira, o trabalho, né, tá diretamente ligado ao crescimento ideológico. Claro, aqui eu tô puxando a sardinha, não é nem puxando a sardinha, né? Como eu já li a biografia dele, eu falei assim, tá, entendi. Porque a Casa 9 vai falar de expansão de consciência, né? Vamos entender. Tá, a Casa 9 fala de expansão de consciência. E essa expansão da consciência, ela tem três caminhos a serem desenvolvidos, né? Primeiro, uma expansão de consciência por estudo acadêmico, faculdade, enfim, mestrado, doutorado, nesse sentido. E depois, uma expansão de consciência por viagens, viagens, né? A gente vai entender. Casa Nova também fala de viagens nesse sentido de conhecer outras culturas, né? A gente vai saber quando a gente viaja para outros lugares, a nossa mente expande por entender outras perspectivas, né? Então tem esse contexto. Também através de livros e através de busca espiritual, né? Então tem esses três caminhos. Como no caso dele, eu já entendi, né? Tem essa questão do misticismo e todo esse processo mais, né? Que ele apresentou junto com Paulo Coelho depois nessa parceria dos dois. E aí eu entendi, falei assim, tá, a Vênus de casa 9, uma Vênus que recebe esse aspecto de Júpiter, né? Então ali está o eixo, né? Dessa espinha dorsal, né? E e não só por isso, né? Também por ela estar em domicílio, ela acaba concentrando, né, a disposição dos planetas, né? E aí a gente vai entender essa Vênus, né, como o planeta predominante, né? Domicílio, tá angular, né? E rege a 10, né? E tem esse aspecto com Júpiter, né? Então, tem essa peculiaridade aí. E se a gente for pensar né, da astrologia mais antiga, clássica, para uma astrologia mais contemporânea, né? Da Vênus, e se a gente for pensar numa astrologia, a gente vai pensar em Plutão, em Quirón e Urano, né? Chaves da alquimia, né? A Lua como desafiadora da ordem, né? O nó do norte, né? Marcando esse chamado, esse eclipse, né? Esse chamado mais profundo, né? E aí, se a gente for pensar em, para não ficar assim, uma coisa, falar, nossa, caminhos, né? Que ele desafiou, né? De solução, no sentido pessoal, né? A Lua em Aquário é considerado um processo assim, né, para ser tomado cuidado assim, porque é difícil lidar com as emoções que querem ser livres, né? É meio que ela não está bem colocada, porque a emoção é no lugar de cuidado, de amparo, e em aquário ela quer ir para fora, então tem essa peculiaridade que nem sempre as pessoas conseguem lidar. Ainda mais com esses aspectos desafiadores, né? Oposição a Plutão e quadrando Marte, então não é um aspecto simples, né? Para dar conta numa existência, né? O próprio Sol e Urano não, Sol e Saturno, é, que é essa questão da responsabilidade, né, da cobrança, do peso, né? E aí o Plutão na 12, que exige essa transformação, né? E o Nó do Norte na 11, né? Que aí tem a ver com essa questão da geração, né? E aí, né, nesse sentido, né, um caminho que acessou a sombra, né, e desenvolveu a própria luz, né? Desenvolveu a luz de uma forma musical, né? E aí, naturalmente, o incendiário da ordem, né? Mas com coração, com poesia, uma alma nesse sentido poética por conta do signo de Câncer, né? E aí, um pensador que rompeu os padrões, o estilo, né? A ironia, né? A transcendência, né? E eu penso muito nesse Urano, né? Enfim, o maluco beleza, né? Maluco beleza do firmamento, né? Achei muito legal assim. E que mais nesse mapa? O Quiro na casa 2 eu falei um pouco, a parte da fortuna aqui na casa 5, né? E aí, tendo, né, essa questão da arte, da música, né? Como afortunado em ter esse dom de expressar a alma, né? Tem essa peculiaridade. E, e é isso, né? Deixa eu ver o que mais. Acho que é isso, assim. Poderia ficar aqui, porque é o regente da casa, o regente da outra casa, as casas angulares e tal, mas eu acho que muita informação acaba
ficando cansativo. Mas a gente fala de bastante coisa, assim. O que que vocês acham? Alguma dúvida, não? O mapa do Hal Seixas. Ô, Rodrigo, eu fiquei com um pouco de dúvida nessa questão da criatividade, porque, tipo, tudo bem, né? A casa 5 dele é uma casa um pouco vazia, né? Não sei se eu posso fazer essa leitura. Eu sei que lá na casa 9 ele tem, né, tem Vênus que está meio que carregando tudo no mapa, mas carrega um pouco dessa identidade dele, mas eu não consegui fazer muito esse link da criatividade, porque ele realmente foi um precursor mesmo, né? Ele não era só um cara que criava, ele era um cara que inventou uma nova forma de se apresentar, sei lá. Eu penso assim, pelo menos, né? Também não conheço muito dele. Sim. Eu pensei primeiro nessa questão do Urano em Gêmeos, né? Na casa 10. Então, o Urano em si, a dignidade do Urano em si é justamente esse lugar é, de criatividade, de expressão do eu, assim, essa coisa de romper as barreiras, né? O Urano tem esse princípio. E a casa 5 em si como expressão do artista. Ele não tinha muitos planetas na casa 5, não tinha nenhum, aliás. Só que o Nodo Sul, na casa 5, então o Nodo Sul em si, ele vai falar de uma área da vida onde a gente já tem, vou correr o risco aqui, mas a gente já tem um dom, né? Já vem com essa promessa, assim, já tem essa facilidade. Então, o É Nodo a Sul na casa 5 bagagem dele, né, Rodrigo? É a bagagem que ele traz. já vem com essa facilidade de expressar, porque a casa 5 em si. É uma casa da expressão do espírito. É isso. Expressão do espírito nesse sentido assim de expressão do nosso eu, do nosso fôlego, da nossa centelha, né? E aí, em Sagitário, né? E o nó do sul aqui é como se ele já tivesse essa facilidade. Porque a arte é isso, né? Essa facilidade de expressar, né? Essa coisa mais íntima nossa, né? Agora a criatividade eu coloco na conta do Urano mesmo, de casa 10, né? Eu acho que ali é um. Porque todo planeta aqui tem uma coisa, né? Hoje eu falei disso, inclusive, nos atendimentos. Todo planeta que ele é angular, angular, ou casa um, ou casa 4, ou casa 7, ou casa 10, ele ganha predominância na vida da pessoa. Principalmente se ele estiver na cúspide. Mas todo planeta angular ele tem uma predominância. Então, nesse caso, Urano, né? Ele, se eu não me engano, ele é o mais angular, né? Do processo. Ele e o Júpiter que está na casa um, né? E aí eu pensei nesse Urano aí como dignidade dessa criatividade, desse rompimento, né? Dessa anarquia dele, né? Enfim, com a palavra, né? Com a ideologia. Joia, obrigada. Enfim. Mais alguma dúvida? Não. Considerações? Então acho que é isso. Então agradeço aí pra gente estar junto. Raul Seixas, boa noite pra gente, boa quinta-feira. Sintam-se abraçados por aí, tá bom? Boa noite. Valeu. Obrigada. Boa Boa noite. noite. Muito legal.